cada dia, ó Pai, servir o Senhor cada vez melhor. Amém. Por isso, ó Pai, que nós te pedimos neste momento, ó Pai, te rogamos, porque nós oramos em nosso nome, mas sim a pessoa amada do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, abram a Bíblia em Hebreus 11, versos 32 a 40. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, as crianças caminharão para o culto infantil. Os nossos irmãos, Andréia e André, já estão ali aguardando as crianças. As crianças podem sair calmamente, porque terão um tempo de estudo da palavra, de comunhão, de oração, de alegria, de confraternização. Sem dúvida será muito especial. Quero lembrar os irmãos que todo domingo pela manhã, a escola bíblica infantil para as crianças, às 9 horas. Em seguida, o culto infantil. Domingo à noite, culto infantil. Quinta à noite, culto infantil. Muitas oportunidades para influenciarmos as crianças, e os irmãos devem trazê-las para a casa do Senhor. Hebreus, capítulo 11, versos 32 a 40. Diz assim a palavra do Senhor, na continuidade, irmãos, dos nossos estudos em Hebreus. Hoje chegamos a Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Podem sentar. Mantenham a Bíblia aberta, irmãos. Entendo, meus irmãos, que o texto bíblico quer nos levar a concluir que a expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus permite ao cristão viver satisfeito nesse mundo. É o que eu defenderei nessa noite. A expectativa pelo cumprimento das promessas de Deus permite ao cristão viver satisfeito nesse mundo. A Bíblia, o mais maravilhoso livro que o homem já pôde ler, é o livro da fé. Quantos exemplos de vida vitoriosa pela fé encontramos no Santo Livro. Ao relatar a vitória pela fé, o autor de Hebreus recorre à escritura que os cristãos do primeiro século já tinham em mãos, o Antigo Testamento. Quantos exemplos na história de Israel? Alguns exemplos notáveis estão no versículo 32, depois que o autor, tendo citado, como já vimos em outros estudos,
tantos outros heróis e heroínas da fé, pergunta: e que mais direi? O autor está dizendo: eu preciso dizer alguma coisa mais? E ao mesmo tempo ele diz: mas há tantos exemplos de vida pela fé, que me faltaria tempo para detalhar a vida deles, todavia eu quero mencioná-los. E então ele menciona, irmãos, Gideão, o grande líder. Gideão, aquele a quem o Senhor disse que ele não precisaria ter 10.000 homens com ele. 300 que bebessem água de certo modo, como o Senhor estabeleceu, apenas seriam suficientes. Gideão liderou pela fé um pequeno grupo que venceu um grande povo. Menciona Baraque, o grande combatente que ao lado de Débora viu a vitória sobre um outro inimigo poderoso. Menciona Sansão, o grande soldado, que até mesmo na sua morte pôde vencer pela fé. O versículo 32 ainda menciona Jefité. Jefité é um grande visionário, meus irmãos, tendo uma origem muito questionável. Ele era filho de uma prostituta, pôde tornar-se líder de Israel, porque Deus o esforçou. Menciona Davi, o grande e amado rei de Israel, que foi capaz de iniciar todo o movimento de construção do templo do Senhor em Jerusalém. Menciona Samuel, o grande profeta que ungiu o rei Davi. Aqui no verso 32, meus irmãos, o autor diz: seria longa a descrição das vitórias pela fé dessas pessoas. E ao mesmo tempo, o autor sabia que ao falar dessas personagens da palavra de Deus, estava encorajando os crentes a lerem a palavra de Deus. Em especial, esses nomes estão descritos nos livros de Juízes e nos 2 livros do profeta Samuel. Os irmãos têm a oportunidade, como eu fiz hoje, de reler a história de vida de cada um desses. Eu fiz isso, irmãos. Investi um tempo, hoje da minha tarde, para recordar a vida dessas pessoas que viveram na expectativa de que as lutas deles teriam um bom resultado, na expectativa de que a sofrida história de Israel teria um desfecho maravilhoso. E a maior expectativa deles é que um dia o Messias viria e implantaria o seu reino eterno, a começar por sua aparição em Israel. Nós estamos num tempo em que falamos tanto de Natal, e é importante dizer que o advento de Jesus foi a maior expectativa cumprida, a expectativa de que haveria redenção para Israel, e de que toda a carne veria a glória de Deus. No verso 33, meus irmãos, como que não se contendo por receber da parte de Deus tantos exemplos de quem esperou pela fé algo melhor para a vida, ele menciona o que heróis da fé foram capazes de fazer. Fizeram por conta da maior expectativa do viver deles, a expectativa de que Deus responderia àqueles que vivem pela fé. Eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça, obtiveram promessas e até fecharam a boca de leões sem ter que pôr a mão na boca dos leões, como Daniel, segundo o que a palavra de Deus descreve no capítulo 6 do profeta Daniel. No verso 34, fala da vitória sobre a violência do fogo. Já que falamos de Daniel, é importante lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que pela graça de Deus puderam, sendo lançados, amarrados numa fornalha de fogo ardente,
permanecerem vivos. E a palavra de Deus diz que o rei, ao olhar para dentro da fornalha, olhando de longe, disse: não foram 3 os que enviamos para lá, como existem 4, e um deles tem um aspecto de anjo passeando. E ali, meus irmãos, sem dúvida está o Senhor Jesus Cristo, como em tantas vezes revelou-se no Antigo Testamento. Escaparam ao fio da espada como Elias e Eliseu, ambos tiveram a sua cabeça colocada a prêmio. Jezabel fez isso com Elias, Eliseu com muitos do seu tempo, Jeremias, os seus patrícios também desejaram a morte dele, porque Jeremias profetizou aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Todos estes, segundo a palavra de Deus, da fraqueza tiraram força. Louvado seja o nome do Senhor por essa declaração da palavra de Deus. Você precisa saber, meu irmão, que Gideão, em algum momento, temeu, tanto que pediu a Deus que lhe desse provas de que Deus era com ele. Senhor, se o Senhor é comigo, permita que por meio do orvalho eu perceba que o Senhor está comigo, ao molhar o novelo e não molhar os campos, ou ao molhar os campos e não molhar o novelo. A palavra de Deus nos mostra que Baraque temeu e pediu auxílio de Débora. Sansão se viu sem forças, depois que ele mesmo sucumbiu às propostas de Dalila. Meus irmãos, Jefité, diz a palavra de Deus que, descrente quanto ao seu futuro, passou a andar com gente de moral duvidosa. Está na palavra de Deus. Davi, os irmãos sabem, pecou, sofreu. Samuel, ainda jovem, não conhecia a voz de Deus. Foi preciso que o sacerdote Eli o dissesse: meu filho, volta para lá. E se você for chamado, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque é Deus falando com você. Não pensem os irmãos que a palavra de Deus apresenta homens imbatíveis, invencíveis, inerrantes. Não. Só existe um que, gerado pelo Espírito Santo, veio a esse mundo em carne e foi imbatível, foi invencível, foi inerrante, é imaculado, que é o Senhor Jesus. Todos esses aqui tiveram a maior expectativa do viver, a expectativa de que Deus responderia à oração da fé. Deus atenderia aqueles que vivem pela fé. Meus irmãos, olhem para a vida de Daniel, perseguido, punido. Vejam que foi da fraqueza que Daniel tirou forças. Olhem para Elias, deprimido, dizendo: Senhor, não há mais ninguém fiel a ti em Israel, só fiquei eu. E o Senhor precisa dizer: Elias, não fala isso. Há outros 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Eliseu e suas fragilidades. Jeremias e seu pranto e seu choro. Todos estes, segundo a palavra de Deus, foram poderosos na guerra e venceram exércitos inimigos pela fé, porque a expectativa deles em Deus era firme. Então foi da fraqueza que tiraram forças. Como é importante olhar para um auditório de irmãos e irmãs em Cristo, que tantas vezes se veem frágeis, pequenos, fracos, e dizer: meus irmãos, se a maior expectativa da vida de vocês é quanto ao cumprimento das promessas de Deus, saibam que Deus há de permitir que da fraqueza de vocês tirem forças, como todos esses. Isso é regra, não há uma só exceção, não há uma só pessoa dessa chamada galeria de heróis da fé que não tenha demonstrado fragilidade como você, mas eles, pela fé, viveram. No verso 35, quando a palavra do Senhor diz que mulheres entristecidas até receber os seus mortos ressurretos, nós podemos nos lembrar, meus irmãos, da viúva de Sarepta, e podemos nos lembrar da mulher sulamita. Elias e Eliseu foram usados por Deus para que mortos fossem ressuscitados,
como nos é apresentado nos livros de Reis, primeiro livro dos Reis e segundo Reis. Pela fé, muitos desses foram torturados, mas não negaram o Senhor. Nos versos 36, 37 e 38, a palavra de Deus nos mostra que é preciso viver pela fé, pela expectativa de que Deus cumprirá suas promessas, enquanto vivemos neste mundo mau. Olhem para o verso 36, meus irmãos. Alguns foram escarnecidos e surrados, aprisionados. Verso 37, alguns foram apedrejados, foram mortos sendo cerrados ao meio, foram mortos pelo fio da espada, viveram uma vida simples, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, alguns necessitados, outros afligidos, outros tantos maltratados, porque eles, apesar de terem passado por tudo isso, não se renderam a esse mundo, porque a maior expectativa deles era quanto ao cumprimento das promessas de Deus. Que coisa linda é quando a palavra de Deus diz que o mundo não era digno dessas pessoas, que andaram pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Olhem para o verso 39, aqui está o coração de tudo o que precisamos destacar nessa noite, meus irmãos. Todos esses, e aqui está uma referência a todo o capítulo 11, os que vieram antes dos patriarcas, os reis, os profetas de Israel, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, mas eles não viram a concretização da promessa. Como assim? Se a palavra de Deus narra que muitos deles foram vencedores sobre exércitos inimigos, muitos deles obtiveram grandes bênçãos, aqui está se falando do Senhor Jesus Cristo, a grande promessa de que viria o Salvador, de que existiria um Messias poderoso sobre a casa de Israel, de que viria para um povo que andava em trevas uma luz, a luz raiaria aqueles que habitavam na região da sombra da morte. O que a palavra de Deus está dizendo é que eles, os crentes da velha aliança, aqueles que não conheceram Cristo, viveram na expectativa de que Cristo viria e por isso eles venceram pela fé. Eles não alcançaram a grande promessa, a vinda do Messias, mas pela fé viveram nessa expectativa. A maior expectativa deles não era vencer midianitas, não era vencer amalequitas. A maior expectativa deles não era vencer ismaelitas, não era vencer filisteus. A maior expectativa deles era ver o Redentor. E eles morreram crendo que o Redentor viria a Israel e o mundo inteiro o conheceria. Creram nisso e isso os animou. A maior expectativa da vida deles foi Cristo. Se você pudesse espremer a palavra de Deus, eu quero usar isso apenas como figura de linguagem, porque isso não é possível. Se você espremesse a Bíblia e caísse o suprassumo da Bíblia, cairia uma palavra: Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, aponta a vinda do Senhor Jesus, o Salvador. E o Novo Testamento diz: ei-lo diante dos olhos de vocês, o Messias esperado, o Salvador profetizado, o Redentor desejado é o Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, nós somos muito privilegiados. Crentes da nova aliança, aqueles que conheceram a Cristo pela fé, foram lavados pelo sangue dele, justificados por ele, e nele seguros acerca da certeza da vida eterna, não deveriam se queixar. Os crentes da nova aliança não deveriam reclamar, não deveriam lamentar por perdas e dores, porque quem tem Jesus tem a maior expectativa dos crentes cumprida diante dos seus olhos. Nós, os crentes da nova aliança, somos privilegiados, é o que diz o verso 40. Deus preparou coisa superior para nós. Todos os heróis da fé do Antigo Testamento, Baraque, Gideão, Jefté, Samuel,
Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, sem nós não seriam aperfeiçoados. Eles vivenciaram o máximo que poderiam, creram no Senhor que lhes deu a lei e creram que um dia o próprio Deus viria a esse mundo na pessoa do Messias. Mas eles não viram, nós vimos, nós conhecemos Cristo. Nós somos privilegiados, irmãos, porque a maior expectativa dos crentes do Antigo Testamento já foi cumprida e nós sabemos qual é Jesus. Olhem para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. O Messias veio no tempo pleno, no tempo apropriado, determinado pelo Senhor da história. 1 de Pedro 1, 20, Jesus, porque o verso 19 está falando de Jesus, Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Ou você acredita que Jesus veio a existir quando o Espírito Santo o gerou no ventre de Maria? Não, Jesus é o próprio Deus, é a pessoa do Filho na Trindade Santa que criou todas as coisas. Jesus sempre existiu antes da fundação do mundo, porém, a sua manifestação, o seu aparecimento, o seu advento se deu no fim dos tempos, e aqui está a justificativa: por amor de vós que sois o povo de Deus. Verso 21, por amor de vós que por meio dele tendes fé em Deus. Por amor da igreja, do povo do Senhor, o povo que pertence ao Senhor, Jesus veio, mas ele sempre existiu. Ele é o Deus eterno e incriado, que sempre existiu. A vinda do Messias, irmãos, é a grande expectativa realizada, porque Jesus Cristo é o ponto alto da história da salvação. Por favor, irmãos, leiam Romanos 10, verso 4, quando a palavra do Senhor diz que o fim da lei é Cristo. Fim como finalidade. O propósito da lei é apontar para Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Os crentes da antiga aliança receberam uma lei boa, mas eles, em sua fragilidade, eram incapazes de cumprir a lei. Jesus Cristo é a finalidade da lei, porque a lei diz ao homem: você é pecador, você não dá conta sozinho de obedecer ao Senhor. Então vocês precisam que o próprio Deus escreva a lei dele no coração de vocês. Quando alguém crê em Cristo e recebe o Espírito Santo de Cristo, então a vontade de obedecer ao Senhor é escrita no coração do cristão, porque passa a habitar nele o Espírito de Jesus. De modo, meus irmãos, que nós devemos realçar essa verdade bíblica, de que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é dizer: vocês precisam de Cristo, vocês precisam do Messias, vocês precisam do Redentor, o único e suficiente Salvador. Os heróis da fé esperaram em Deus e tornaram-se exemplos de fé para nós. Queiram acompanhar a leitura de Hebreus 11, 13, que é um versículo que já estudamos semanas atrás. Hebreus 11, 13, quando é dito que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Hebreus capítulo 11, verso 13. Meus irmãos, o que a palavra de Deus quer dizer? Essas pessoas, como Abraão, morreram sem ter obtido as promessas, sendo Abraão pai da fé. Meus irmãos, é porque a maior expectativa de Abraão era conhecer o dia do Salvador. Jesus disse que Moisés falou acerca dele. A expectativa deles era Cristo. Eles morreram crendo que um dia o Salvador viria, mas eles não viram. Eles viram de longe e saudou, isto é, esse povo do Antigo Testamento crente alegrou-se com a certeza de que a promessa se cumpriria, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles sabiam para onde estavam indo, esperaram um pacto melhor da parte de Deus. O mundo não foi digno dessas pessoas, e ainda hoje o mundo não é digno do povo de Deus. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que nesse mundo em caos, em trevas, só há uma razão para que ainda haja alguma beleza, ainda haja alguma alegria nesse mundo: é porque o povo que pertence ao Senhor está nesse mundo.
tirem a igreja desse mundo e esse mundo fica insuportável. A igreja que traz sal e é luz para esse mundo é a única razão para que Deus ainda tolere esse mundo. Porque note bem, segundo a palavra do Senhor, quando o Senhor vier buscar o seu povo, esse mundo entrará em colapso. Esse mundo será governado por Satanás. O Senhor não permitirá que Satanás governe, porque ele fraquejará, porque ele é Deus. Porque Satanás, irmãos, não pode debater com Deus. Satanás não tem poder para vencer o Senhor, e Satanás sabe disso. Por que Deus permitirá que Satanás dirija esse mundo com a besta? Porque Deus, irmãos, tendo tirado o seu povo desse mundo, não terá mais qualquer interesse nesse mundo aqui. Saiba, não para o seu orgulho, mas para a glória de Deus, que você, que foi transformado pelo Senhor e santificado pelo Espírito dele, é a única razão para que Deus ainda tolere esse mundo e ainda ame esse mundo. Porque Deus não ama o pecado. Retirem o povo santificado desse mundo e o que sobra? Um amontoado de pecadores não redimidos, um mundo em trevas. Irmãos, a palavra de Deus diz que esse mundo não é digno daqueles que vivem pela fé, porque esse mundo rejeita o Senhor, o seu Salvador. Mas a pergunta que faço aos irmãos é: nós, crentes da nova aliança, temos vivido pela fé nesse mundo mau? Por favor, irmãos, olhem para Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses, no capítulo 1, eu quero ler o verso 29. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então você estava muito empolgado ao ouvir falar sobre vida pela fé, vida de quem tem a expectativa do cumprimento das promessas de Deus, vida pela confiança em Deus. Mas agora você descobre que você tem a graça de, nesse mundo, por ser identificado com Cristo, por ser discípulo de Cristo, padecer por amor a Ele, ser rejeitado, ser também humilhado, ser perseguido, ser maldito aos olhos dos homens, porque você é tudo aquilo que esse mundo odeia. Você é discípulo de Jesus Cristo. Foi dado a você, meu irmão, a graça, a bênção, a oportunidade, o privilégio, o favor da parte de Deus, de não apenas crer em Jesus, mas de vivenciar essa crença, se preciso, padecendo por Cristo. Você entende isso? Você entende que o discípulo não é maior do que o mestre? E que a sua identificação com Cristo envolve também o sofrimento. Se você está unido com Cristo, você também experimentará na carne os sofrimentos que o seu Senhor experimentou. E o que Jesus experimentou, irmãos? Eu preciso de apenas 3 versículos. Eu não preciso de mais do que isso, para trazer à sua memória aquilo que Cristo enfrentou na carne. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 12 a 15. Vamos para a cena que antecede a crucificação de Cristo, o julgamento. Colocam diante da multidão Jesus e Barrabás. Pilatos então pergunta: o que deverei fazer com esse Jesus? Verso 12: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, irmãos, a multidão que foi alimentada por Jesus, que foi curada por Jesus, que foi ensinada pelo Senhor Jesus, a multidão que seguia Jesus freneticamente, querendo Pilatos agradar essa mesma multidão, soltou-lhes o criminoso Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado.
Se o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado de Deus, padeceu, por que você não padeceria? Você tem, meu irmão, nesse mundo o privilégio de parecer-se tanto com Cristo, a ponto de ser odiado por causa de Cristo, a ponto de ser maltratado porque é servo de Cristo. Nosso irmão Warren Wiersbe, comentarista bíblico, diz o seguinte: na verdade, é preciso mais fé para suportar do que para escapar. O Senhor pode achar por bem ser glorificado livrando o seu povo ou não dando livramento. Deus será glorificado. O pastor Mauro Israel Moreira, que já está com o Senhor há muitos anos, foi pastor no estado do Rio de Janeiro, pastor de uma grande igreja. E ainda jovem, ele foi diagnosticado com câncer agressivo. E a igreja o amava. E a igreja orou por ele. E ele passou por uma fase de quimioterapia. E Deus lhe permitiu voltar a pastorear uma igreja com aproximadamente 2.000 membros. Mas então houve metástase. E ele lutou com a quimioterapia. E chegou um ponto em que ele entendeu que não havia mais forças para continuar pastoreando aquela igreja numerosa. Ele entendeu que estava prejudicando a igreja. Por isso ele disse à igreja que deixaria o pastorado. E então foi preparado um culto de despedida do pastor amado. E naquele dia o pastor Mauro Israel, debilitado, mas firme, olhou para a igreja enquanto estava num tratamento e o câncer avançava, e ele disse para a igreja: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, Deus será glorificado. Deus pode ser glorificado quando permite ao seu povo destruir Jericó do modo mais simples que poderia existir, gritando e tocando buzinas, rodeando os muros. Mas Deus pode permitir que o povo de Deus seja derrotado em Ai, porque um homem, Acã, desobedeceu ao Senhor. Deus foi glorificado nos dois eventos. Para o povo de Israel, que invadiu Jericó, a derrota de Ai foi humilhação. Não dava para entender como o povo forte do Senhor, que destruiu Jericó, é derrotado em Ai, dessa forma tão humilhante. Deus foi glorificado nos dois eventos, no primeiro e no segundo. Deus é glorificado na sua vida quando você escapa do inimigo, mas também quando você tem que suportar a batalha contra o inimigo. Deus é glorificado em sua vida quando Ele te livra da morte, mas também quando o crente morre. Irmãos, ainda hoje continua valendo o que sempre ensinamos. Orações devem ser feitas em nome de Jesus, sempre dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É familiar para os irmãos essa declaração? Não seja feito o que eu quero, faça-se a tua vontade. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feito, não o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Soa familiar para os irmãos? O nosso Senhor disse isso quando assumiu a forma de homem e na carne enfrentou as dores que nós enfrentamos. A palavra de Deus o apresenta profeticamente como servo sofredor, homem de dores. Aquele, meus irmãos, sobre quem estava o castigo que nos traz a paz. Eu te pergunto, você é maior e melhor do que o seu Senhor? Ou você é um imitador de Jesus? Ou você está identificado com o Senhor Jesus? Ou você recebeu o poder de Jesus para esperar em Deus, mesmo quando lançado na fornalha de fogo ardente ou na cova dos leões? Nós também, irmãos, precisamos hoje aprender a esperar em Deus. E precisamos mesmo, pelo privilégio que temos, Cristo mora em nós. O Espírito dele nos consola, nos capacita. Nós somos mais excelentes do que os crentes do Antigo Testamento, porque o Senhor nos deu a conhecer
a maior expectativa do povo crente realizada, a vinda do Salvador. O plano eterno de Deus é para ambos, os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas nós conhecemos Jesus e devemos viver pela fé nele, que é o nosso grande modelo. Finalmente, volte para Hebreus no capítulo 10. Relembre o que nos diz os versos 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que expectativa! Eu vou fazer a vontade de Deus, e Deus cumprirá as suas promessas, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos a Hebreus 12, versos 1 a 4. Nós vamos estudar isso na próxima semana. E aqui eu encerro. Portanto, também nós quem, irmãos? Os cristãos, o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Os crentes do Antigo Testamento, os heróis da fé que nos antecederam, que vieram antes da era da igreja. Nós então, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. O crente enfraquece hoje, mas amanhã levanta e diz: Senhor, eu estou aqui, me usa. O crente fica abatido hoje, mas amanhã dobra os joelhos diante do Senhor e diz: dá-me poder para levantar e caminhar e batalhar, Senhor. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Expectativa, irmãos. Qual era a expectativa do Senhor Jesus Cristo? A alegria de consumar o plano de salvação. Por conta dessa expectativa, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A maior expectativa foi cumprida. Jesus veio. Não há o que temer, não há o que lamentar. O Senhor Jesus Cristo é conosco. Olhemos para Ele firmemente, enquanto cumprimos a carreira que Ele nos tem dado, a nossa trajetória nesse mundo. Assim como Ele foi com os crentes do passado, Ele é com os crentes do presente. Eu quero te convidar nesse momento a cantar o hino Deus dos Antigos, número 34 do HCC. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar ao Senhor.